Momento Papo de Mãe está começando. Faz parte do crescimento do bebê o desenvolvimento da percepção corporal. E isso varia de uma criança para outra. Algumas terão essa consciência corporal mais aguçada, outras menos. E isso pode até influenciar na coordenação motora. Para explicar sobre isso, convidamos a Maria Cristina de Oliveira, que é terapeuta ocupacional especializada em integração sensorial de Aires. Maria Cristina, explica para a gente qual a importância da percepção corporal para os bebês e para as crianças. Olha, eu penso que a integração sensorial, na verdade, de todas as informações que esse bebê vivencia, em termos de sensação, ela é a base. Ela é a base de todas as funções posteriores da criança. Ela é a base da ligação afetiva com a mãe, da ligação com as outras pessoas, da estruturação de todo o conhecimento dela sobre o próprio corpo, sobre o universo ao redor dela, sobre a ação da gravidade, e isso é o que vai se relacionar com a habilidade da criança posteriormente dar conta de uma matemática, dar conta de uma escrita, dar conta de se vestir, de brincar, de manipular os objetos. Então, daqui a pouco você conta como se dá tudo isso. Tem toda uma relação, então, da expressão corporal até com o aprendizado. Olha que interessante. Também está com a gente a Vanessa Magalhães, mãe dos gêmeos Nina e Martim, de 3 anos. Como é que eles são? Como é que está esse desenvolvimento corporal deles aí, de percepção corporal? Então, hoje a gente, por conta de todo esse tratamento que a gente vem fazendo na terapia, dá para ver grandes avanços, né? Eles começaram a terapia por momentos diferentes, foram prematuros extremos, então tivemos encaminhamento para que eles fizessem algumas terapias. E a gente, na TO, conseguiu ver que a Nina, que era uma criança tida, né, no senso comum, como destrambelhada e destemida, porque ela se batia em tudo, caía e nem sentia dor, parecia que não sentia dor e saía andando, se jogava. Hoje ela já tem muito mais noção, muito mais consciência, ela sabe, ela percebe se ela tem que descer um degrau, ela para e desce, ela simplesmente não cai. O Martim já era uma criança super cautelosa, era quase que o oposto, era super cautelosa, só brincava quietinho, qualquer barulho já interferia no brincar dele. E hoje ele já consegue, né, desenvolver as atividades de uma criança sem ter tanto problema nesse sentido. Maria Cristina, essa percepção corporal, ela vai se desenvolvendo naturalmente? E quando isso não acontece, como perceber, por exemplo, no caso da Vanessa, que precisa de uma ajuda, de um especialista? Então, essa percepção, ela é construída desde a vida intraútero. Na verdade, um bebê no 7º mês de idade gestacional, ele já leva a mão à boca, né? E já suga o próprio polegar, e isso já traz aí uma informação. Nós, os seres humanos, eles são delineados com uma citoarquitetura, um aparato neurológico específico para detectar sensações. E essas sensações, elas vão participando da construção de mapas, né? A Diners dizia que o nosso sistema, ao longo dos primeiros 7 anos de vida, o que a gente faz é formar uma grande enciclopédia. Mas são mapas cerebrais, no desenvolvimento do cérebro, é isso? Isso tem uma repercussão em como essas imagens estão estocadas, digamos assim, como elas são estruturadas e memorizadas e delineadas dentro do sistema nervoso. A gente está falando o tempo todo de uma resposta de sistema nervoso. Então, quer dizer, por exemplo, alguém que tem alguma interferência aí, por exemplo, no caso deles, né, que o parto eles nasceram com quantas semanas? 29. Então, um bebê que, quer dizer, eles já tiveram uma interrupção da gravidez, né, precoce. Aí tudo isso influenciou nesse desenvolvimento deles. É isso? Com certeza. A gente tem que fazer tantos acompanhamentos por conta, né, dessa prematuridade, então um cuidado em vários setores. O curioso é que a gente caiu na terapia ocupacional por indicação da fisioterapeuta, nunca nenhum médico sugeriu. Mas depois que eu comecei, que eu comentei com todos, né, neuro, próprio pediatra, oftalmo,
todos falaram, nossa, vai ser ótimo fazer essa abordagem da integração sensorial, apesar de nunca ninguém ter encaminhado. E todos acharam bem importante para eles mesmo. E realmente eu vejo um resultado de todas as terapias que eles fazem, para mim, por não ter o conhecimento prévio do que era uma terapia ocupacional, com essa ênfase em integração sensorial, a evolução que eles tiveram depois que eles começaram. Maria Cristina, o que os pais precisam ficar atentos? Porque assim, a gente sabe que os pais criam toda uma expectativa de quando a criança vai sentar, de quando a criança vai engatinhar. Só que cada criança tem o seu próprio tempo. Quando é necessário procurar um especialista? Então, essa questão de um déficit de processamento, de processamento sensorial, que vai efetivamente alterar ou dificultar a estruturação e a construção desses mapas, digamos assim, dessas figuras do próprio corpo, elas podem se manifestar muito cedo. Não só no atraso motor, o atraso motor é das possibilidades, é uma das possibilidades. Mas essa criança, ela pode muito precocemente manifestar dificuldade e choro, por exemplo, ao ser colocada no berço ou retirada do berço, pelo movimento, né, que você faz, no sentido da movimentação que você faz da cabeça dessa criança. Então, você tem um sistema, que é o sistema vestibular, que detecta essa informação. Qual a informação? Do seu corpo no espaço. Esse é o que nos permite navegar no espaço. É o que faz com que a gente tenha um bom Waze. E se esse sistema não está informando adequadamente, a resposta da criança vai ser inadequada. Então, são muitas crianças que choram ao ser colocadas no berço. São aquelas crianças que, eventualmente, a mãe embalou. Quando vai colocar no berço, ela acorda. Ou aquela criança que, quando a mãe, o pai, enfim, o cuidador, leva para o banho, é um horror. Essa criança sofre como se a água fosse lancetas no seu próprio corpo. Então, são crianças que podem, muito precocemente, responder de uma forma atípica ao estímulo sensorial. Qual? Qualquer um deles, né? Ao toque. Né? A gente sabe de crianças que, por exemplo, ao serem beijadas, fazem isso. Né? E elas querem um carinho. Mas aquilo traz muito mais incômodo do que prazer. O tato. Então, Maria Cristina, daqui a pouco você explica quais são os estímulos para desenvolver essa percepção corporal. Eu vou interromper para o intervalo, mas a gente já volta. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre percepção corporal do bebê e da criança. Maria Cristina, você comentou no bloco anterior, né, que é muito importante essa percepção corporal até para ter uma noção espacial. Isso quer dizer que nós, adultos, que não temos noção nenhuma, aqueles que se perdem nas ruas, que não conseguem chegar nos lugares, que não têm noção de um lado e de outro, talvez tenham tido esse problema na infância e não se trataram? Na verdade, penso que muitos de nós, né, em uma outra área, né, esse processamento, embora nosso sistema seja milagrosamente organizado para processar adequadamente, a gente tem uma variação aí em função das experiências, em função da sua carga hereditária. A gente vê que você tem famílias em que o pai e a mãe também são meio descoordenados, são meio desorganizados, e aí você vê que você tem uma tendência familiar. Isso não significa que todo mundo precisa se tratar. A gente sobrevive assim, né? Hoje, para vir, eu peguei uma, depois não peguei outra, rua, enfim, me perdi um pouco, porque eu também tenho minhas falhas aí. Não usou o Waze? O Waze falhou. E como no esporte também, né, Maria Cristina? Tem gente que se dá melhor, tem gente que se dá pior e tudo bem, né? Na verdade, aqui o que a gente está pensando é nessa base, nessa fundação básica, né, que as crianças precisam ter para efetivamente interagir na vida com as ferramentas, com os utensílios, com a bola, Sim, com verdade. o talher, com o lápis. Porque isso, sim, é baseado na sensação. Qual sensação? A do tato, a proprioceptiva, que é de músculo e articulação, e a vestibular.
Obviamente, outros sistemas são importantes, mas essas 3 são as estruturantes, digamos assim. Vestibular é do cérebro, é isso? O sistema vestibular é um sistema que está em ouvido interno que detecta todas as mudanças de posição do nosso corpo e a ação da gravidade. Então, você tem crianças que, por exemplo, têm muito medo. Se você vai num parque, muitas vezes você vê aquela criança que está lá, ela vai, ela sobe, e tem uma outra que ela tem paura. E essa vai. E, às vezes, essa criança está processando essa informação de uma forma inadequada. Vanessa, os seus filhos fazem terapia ocupacional. Sim. E como que é esse trabalho? O que eles fazem? São exercícios, são jogos? Na verdade, o trabalho é justamente fazer com que eles brinquem, né? Então, nunca forçar uma coisa que eles não queiram fazer. Então, se um chega na terapia e não quer brincar no balanço, ele vai brincar, ele vai escolher a brincadeira e na brincadeira a terapeuta define como trabalhar aquela demanda que ele tem no momento. Então, às vezes, um está precisando muito ficar pulando. Então, ele fica pulando até ele, né, gastar toda aquela necessidade dele de fazer aquilo. E você comentou que, no caso dos seus filhos, essa falta da percepção corporal, ela se manifestou de maneiras muito diferentes aí, né? Porque um com muito medo e outra sem medo nenhum. Isso mostra que é preciso ter um equilíbrio, que os extremos não são bons, é isso? Exatamente. Um complementa o outro nesse sentido, mas os dois precisam chegar nesse meio do caminho. E dá para dizer, claro, que eles ainda não chegaram, mas eles evoluíram muito, né, do que eles eram. Acho que um exemplo que eu tenho foi agora, justamente nas férias, que a gente foi para a praia e eles pisaram na areia e entraram no mar. Que a primeira, a segunda vez, eles não conseguiam nem encostar na areia por esse estímulo, né, ser muito forte para eles. E eles pediram, e foram, brincaram, jogaram bola. Então, para mim, acho que a melhor resposta de que a gente está tendo um retorno positivo é esse. A terapia, ela, na verdade, ela vai propiciar o estímulo, né? E o terapeuta tem aí esse grande desafio, que é de controlar a frequência, intensidade, tipo de estímulo, no contexto de uma brincadeira. Os pais aprendem também, e daí você passou a fazer alguma coisa diferente em casa? Ah, com certeza. Saber direcionar esse tipo de brincadeira, o que é importante, os brinquedos, até selecionar os brinquedos mais interessantes para eles, para cada um deles, né? O estímulo para a Nina é diferente do estímulo para o Martim. Então, faz toda a diferença para a gente e para quem convive. Então, eu tento passar também para as pessoas que estão ao nosso redor para ajudá-las. Legal, tá? Infelizmente acabou o nosso tempo. Mas a gente pode, em outras oportunidades, falar mais sobre o assunto. E é bom ressaltar, né, como é preciso fazer esse trabalho com as crianças que apresentam alguma questão, para depois isso ajudar no aprendizado escolar, na educação, aprender matemática. Tem muito assunto aí na que envolve. alfabetização, Na alfabetização. Muito obrigada, Vanessa, por ter vindo. Eu que agradeço. E obrigada a você. Obrigada, eu. Você está nas redes sociais. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, onde pode pesquisar? A Associação Brasileira de Integração Sensorial tem um site, né? O www.integraçãosensorialbrasil.com.br, e eu penso que essa é uma boa fonte de informação. Eu agradeço muito a oportunidade e penso que, embora as pessoas possam ter sensibilidade um pouco maior numa área e noutra, o que a gente vai pensar em termos de avaliação e tratamento é quando isso impacta o desempenho das crianças. Legal. Este foi o Momento Papo de Mãe, o seu programa que fala da vida em família. Até a próxima. Tchau.